Evangelho de João, capítulo 5. Aqui nós temos aquele texto bem conhecido, né? Que foi a cura daquele paralítico no poço de Betesda. Esse poço até hoje existe, né? Em Israel, em Jerusalém. Os arqueólogos já descobriram também esse poço, né? Então é uma história verídica, é claro, a palavra de Deus é toda verídica, mas a cada tempo que passa, né, até mesmo a ciência, especialmente a arqueologia, está referendando a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Não apenas nesse ponto aqui, que é o ponto que nós estamos tocando do capítulo João, mas também em outras partes, em outros textos da Bíblia, todos eles referendados pela arqueologia. E também, irmãos, na quarta-feira nós estaremos retornando aqui para a igreja e eu estarei dando novamente um estudo para a célula. Só que dessa vez eu estarei passando, conforme disse anteriormente, numa das nossas lives, uma mensagem que Deus trouxe ao coração de uma das nossas irmãs aqui da igreja. Eu não quero citar o nome da irmã, porque acredito eu que não é necessário, mas essa pessoa teve uma grande revelação de Deus nesses dias, sobre uma palavra que Deus está dando para o seu povo, especialmente aqui na nossa igreja. É claro que outras pessoas também, que sempre nos acompanham, recebam também para você essa palavra, sendo você membro da igreja ou não. Mas é muito importante que agora você receba essa palavra, se prepare. Às 8 horas de quarta-feira estarei liberando para os irmãos, nas nossas células, ainda que virtuais, né? As células que acontecem nas nossas casas, eu estarei liberando para você uma palavra sobre uma revelação muito séria, muito importante, tremenda, que Deus trouxe de modo especial aqui para a nossa igreja. Então, voltando aqui à palavra, livro de João, capítulo 5, fala o seguinte: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas, a porta das ovelhas é um composto de 12 portas ali, que estão em redor de Jerusalém, os muros de Jerusalém, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. A palavra Betesda, numa expressão assim, bem em português para nós, né? Bem literalmente em português, quer dizer casa de misericórdia ou lugar de misericórdia, ou até mesmo lugar onde Deus age com misericórdia. Então seria Betesda. E 5 pavilhões, ela tinha 5 divisões, 5 compartimentos. Outra tradução fala alpendres, mas era um local, esse poço, até hoje ali é visto, como eu disse para você no início, pelos turistas, né? Descoberto pela arqueologia. Ele é composto de 5 pavimentos. Até hoje não se sabe por que existe esse poço, e tão pouco se sabe por que havia ali 5 pavimentos. O mais aproximado assim de um estudo é que havia uma oportunidade para uma pessoa que fosse não judeu, uma pessoa que fosse de uma outra nação e quisesse converter ao judaísmo. Ele era batizado ou imerso num desses 5 tanques, desses componentes de tanques. Ele era colocado ali e, em batizado ali, ele era então aceito, ele era acatado no meio judaico como um judeu, mesmo sendo uma pessoa de fora. É o pensamento mais aproximado que se tem sobre a importância ou a necessidade de ter o tanque de Betesda. Verso 3 fala assim: nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto o anjo descia em certo tempo agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. E Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava ali há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles:
quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. O texto aqui é um texto bem conhecido e vale a pena a gente fazer uma pequena digressão, uma pequena análise sobre esse ocorrido nessa fase inicial, para que você conheça, para que você veja como que Deus trabalha, para que você veja como que Deus age, para você ver como que Deus acode as pessoas. E o título que eu daria hoje para essa mensagem minha seria: Deus não olha mais para o seu passado. Deus não olha mais para o seu passado. Então a gente observa aqui, meus irmãos, que Jesus ele está subindo para Jerusalém, ele está chegando em Jerusalém, e ali existe esse tanque. João ele precisa mencionar que está junto à porta das ovelhas, exatamente nesse lugar que os judeus aguardam o Messias, mas o Messias estava lá diante dos olhos deles, e eles não conseguiram enxergar e perceber o Messias. Diz então que nesse lugar havia muita gente doente, muita gente com várias enfermidades, e muitas pessoas também com cegueira, muitas pessoas paralíticas, muitas pessoas com pernas mirradas, braços mirrados e por aí vai. Enfim, havia ali um coletivo de enfermidades, pessoas das mais diversas idades ali esperando, sabe-se lá quando, esse anjo chegar e movimentasse a água, e na hora que ele movimentasse essa água, e o primeiro que atirasse na água seria curado, segundo aquilo que era dado ali como sendo o ouvido pelos judeus, o falado pelos judeus. Esse tema, quando ele é analisado pela teologia, até hoje ninguém conseguiu dizer exatamente se isso era uma tradição, mais para o lado de uma lenda, ou se era de fato uma verdade, se era de fato algo que ocorria de maneira sobrenatural. Eu prefiro, irmãos, entender que isso era algo que acontecia de maneira sobrenatural, porque a nação de Israel sempre foi propícia, a sua atmosfera sempre foi propícia para coisas sobrenaturais, para coisas tremendas, para coisas maravilhosas em Deus. Então não seria algo assim, digamos, tão incomum naquela região, especialmente em Jerusalém, acontecer coisas sobrenaturais. Nós vemos, por exemplo, ao longo da Bíblia, muitas situações em que Deus agiu em Jerusalém, e Deus trouxe uma palavra poderosa em Jerusalém, mesmo sendo em tempos lá do Velho Testamento. Então não era algo assim que a gente pode deixar como sendo mais para o lado da lenda, ou de uma tradição, um tanto quanto sem maiores alicerces. Acredito eu que isso de fato acontecia. E diz o texto também ali, que o homem estava 38 anos aguardando isso acontecer. 38 anos isso acontecer. Então, pelo menos, há cerca de 38 anos atrás, o anjo não chegou ali para mover as águas, e depois, evidentemente, haver aquela concorrência, aquela disputa. Eu fico imaginando, seria uma disputa bastante triste do ponto de vista da gente ver o nível das pessoas ali, todas elas sem caminhar direito, todas elas não podendo enxergar, pelo menos a maioria delas, fazendo essa competição bizarra para alguém depois mergulhar naquele poço e evidentemente ser curado, porque o tema fala que realmente essa pessoa que chegava primeiro era curada. E a Bíblia fala então que Jesus se aproxima do lugar e se aproxima de um homem, exatamente esse homem que estava há 38 anos enfermo. E Jesus então chega diante dele, vê que ele está ali deitado e pergunta assim: você quer ser curado? Olha a pergunta que Jesus faz: você quer ser curado?
É claro que a resposta dele, obviamente, seria sim. Mas o detalhe aqui, o primeiro detalhe que eu quero passar para você aqui, é que esse homem enfermo, ele não se detém na resposta de querer ser curado. Ele começa a contar para Jesus uma história. Então, ó Senhor, é o seguinte, a minha história é muito difícil. O Senhor não está vendo, Senhor, a minha luta, a minha privação, a minha limitação. Eu não tenho ninguém que me ponha no tanque, Senhor. E quando a água é agitada, o que acontece? Eu nunca ganho essa corrida. Então essa é a minha história. Então quando a água é agitada, estou aqui esperando há 38 anos, mas se chegar amanhã, vai acontecer a mesma coisa comigo. Vou ficar esperando. A minha história é muito triste, a minha história é essa, que na hora que eu vou pelo menos andar, ou pelo menos tentar andar, coisa que eu não consigo fazer, há muito tempo já chegou alguém na minha frente. Então você observa que quando Jesus chega diante dele, Jesus não pergunta qual é a história dele. Jesus pergunta: você quer ser curado, filho? Você quer ser abençoado? Você quer receber uma palavra de vitória na sua vida? Você quer mudar a sua vida? Você quer ser diferente? Você quer ser outra pessoa? Mas ele começa a contar uma história. E assim, irmãos, também é a nossa história. Todas as vezes que Deus quer fazer alguma coisa na sua vida, nós começamos com a nossa história. E sempre uma história difícil. Ah, Senhor, começamos até a orar assim: ah, Senhor, está aqui o teu servo, a tua serva, que nessa semana teve uma luta muito grande, e eu vim de uma família lá distante, da cidade tal, e lá não tinha nada, não tinha ninguém. Aí você começa a contar uma história imensa, uma história longa, e Deus, irmãos, como aqui ele está diante desse enfermo, Deus, na sua educação, em ser cavalheiro, Deus fica ouvindo a sua história. Mas o seu passado, a sua história, não tem mais valor diante de Deus. Já passou. Um passado errado, um passado de pecado, um passado de alcoolismo, um passado de fumar maconha, um passado de prostituição, já passou. Para você receber a bênção de Deus, você não tem que contar para Deus uma história longa, para que Ele possa assim ficar com aquela dó de você, para que Ele possa assim, se condoer com você, te abençoar. Aí falar assim: não, agora eu vou te abençoar, porque realmente a sua história é muito dura. Se fosse uma história mais fácil, talvez eu não fosse abençoar, não. Mas como a sua história é muito dura, eu vou te abençoar. Irmãos, observe que o foco de Jesus não foi na história dele. A nossa história diante de Deus acabou. O nosso passado acabou. A Bíblia fala que nem Deus lembra mais do nosso passado. Está escrito no livro de Isaías, capítulo 42, 43, 44, 45, 46, quando Deus se revela à nação de Israel: não há outro Deus a não ser eu, o Senhor. Não existe Salvador fora de mim. Eu apago as tuas transgressões. Eu não me lembro mais dos teus pecados. Porque toda a história nossa, irmãos, é uma história triste. E se você, todas as vezes que quiser ser abençoado por Deus, começar a contar a sua história para Deus, no sentido assim dele ficar conduído, dele ficar assim, emocionado, né? Dele ficar impressionado com a sua história, sabe o que vai acontecer? Você não vai ficar curado, você não vai ser curado, porque ele já sabe a sua história. Não existe nada na minha vida que aconteceu que Deus não saiba, e nem na sua. Ele já sabe o que aconteceu conosco. Irmãos, a nossa história sempre foi uma história triste. Nosso passado, quando eu falo triste, não digo em função de não termos assim momentos de alegria com a família, momentos de diversão. Estou dizendo isso não. Momentos às vezes de lazer, uma viagem, claro que nós temos, mas na maioria dos casos são histórias tristes, histórias de problemas com os outros, problemas com amigos, problemas conosco mesmos. Eu estava vendo recentemente na TV, né, em função das reportagens sobre o coronavírus, né, no Brasil aumentou-se 20% o índice de alcoolismo entre as pessoas. 20%, aumentou em 20% o nível de alcoolismo entre as pessoas. Irmão, só fazendo um adendo para você aqui, infelizmente a luz elétrica acabou aqui na nossa igreja, mas não sei se você está me vendo aí, mas eu espero que sim, né? Então se você está aí me vendo, aleluia, glória a Deus, vamos seguir. Então, fechando, agora voltou a luz, aleluia, agora voltou a luz. Esse barulhinho que você está vendo é o barulho do relógio eletrônico que nós temos aqui, amém? Então já voltou a luz.
Então a nossa história é uma história sempre cheia de problemas a serem contados. História, por exemplo, que nós um dia viemos de uma boate, né? E ali em casa a gente, em função dessa boate, nós brigamos com a esposa, ou brigou com o esposo, ou brigou com a mãe, e maconha que foi consumida, e cocaína que foi consumida, e desobediência, etc, etc, etc. Nós temos uma história a ser contada. Só que para você ser abençoado pela graça de Deus, que irmãos, nós somos salvos pela graça, nós somos abençoados por Deus pela sua graça. Deus fez você uma pessoa vencedora pela sua graça. Nem é algo que eu mereço e nem que você merece, é algo que Deus dá como dom, como presente para nós. A Bíblia fala que é um favor que Deus dá de modo imerecido. E como nós assim sempre acostumamos no nosso português a ver favor como sendo algo feito entre seres humanos, esse favor quer dizer um presente que Deus te deu e que você deve receber com humildade pela fé. Mas eu sou humilde, às vezes você não é humilde, você quer colocar coisas suas ainda na frente para ter uma glória, ainda que seja em algo que você superou em você mesmo. Mas seja humilde. E o que é ser humilde? Humilde não é você ser covarde. Humilde não é você às vezes ficar aí sem dinheiro durante 30 dias. E humildade não é isso. Humildade é você aceitar o que Deus fala a respeito de você. Você aceitar que Deus fala realmente quem você é. Quem você é? Filho do rei. Quem você é? Mais do que vencedor. Quem você é? Alguém que está debaixo da mão de Jeová Jirê, o Deus que provê todas as coisas. Deus que provê a minha vida, provê a sua vida. A palavra Jirê, ela tem duas raízes no hebraico. Uma é o Deus que vê todas as coisas, e outra é o Deus que provê todas as coisas. Então Deus que vê todas as coisas, provê tudo para nós. Então a nossa história sempre foi uma história cambaleante. Nós temos muitas coisas ruins para contar. E eu dizia para você, enquanto a luz aí estava apagando, né? No Brasil hoje subiu o consumo de bebida alcoólica em 20%. Calcula você a cocaína, calcula você a maconha, porque essas coisas não podem ser contabilizadas, obviamente. As pessoas em casas, nas suas casas presas, mas tristes. Então essa foi talvez a sua história, essa foi talvez a minha história. E Jesus, quando está diante desse paralítico, o que acontece? Ele começa a contar a história, o Senhor de maneira cavalheira, o Senhor de maneira doce, escuta, mas ele não coloca o foco nisso. Ele só pergunta assim: você quer ser curado? Aí ele conta a história. Depois que ele termina a história, Jesus fala assim: levanta-te, toma o teu leito e anda. Observe que Jesus, ele só ouve a história por uma questão de mera educação, de mero cavalheiro. Claro que o Senhor sempre foi e é, mas ele não se detém naquela história. Não, senta aqui, conta para mim então os seus problemas, vou ficar te ouvindo aqui até 2 horas da tarde. Não, ele não ficou ali ouvindo esse, ainda que fosse um paralítico, que tivesse uma história ruim para contar. Porque, irmãos, o Senhor sabe que nós tivemos uma história ruim, uma história de pecado, uma história de transgressão, uma história de mentira, uma história de assaltar os outros, uma história de roubar os outros. Um dia eu quero passar para os irmãos com uma palavra sobre o livro de Provérbios, sobre aquilo que Deus detesta, aquilo que Deus abomina. E uma das coisas que Deus detesta são as pessoas que derramam sangue inocente, são as pessoas que falam mentiras, está escrito em Provérbios, são as pessoas que usam testemunha falsa. O que são essas pessoas, irmãos? São os promotores da cultura maligna. O diabo tem uma cultura maligna que um dia entrou na nossa mente, um dia entrou na nossa cabeça, uma cultura maligna. A gente andava debaixo dessa cultura maligna, de fazer o mal para os outros. Nós também vemos, irmãos, o seguinte: quando nós estamos sendo trabalhados pelo Senhor, você observa que o profeta Jeremias fala que ele foi ver o oleiro trabalhar, e ali havia um vaso, né, que foi destruído para fazer um outro novo, que é ele tendo aquela, não foi uma visão, ele compareceu, né, vendo ali o oleiro fazendo outro vaso. Ele quebrou o vaso primeiro. Mas por que Deus, na sua graça, permitiu que nós pudéssemos ver a beleza desse texto? Que é o seguinte: se o seu vaso não for quebrado, tudo aquilo que tocou em você vai continuar em você.
que querendo ou não, você foi tocado por alguém. Querendo ou não, alguém colocou alguma coisa na sua cabeça, ou até literalmente tocou em você. Então ficou impregnado em você o quê? A impressão daquela pessoa, ou a impressão daquele acontecimento. Então vamos supor que você um dia ficou traumatizado por alguma coisa. Então alguém ou algo tocou em você. Aí sua vida está travada, você não anda, você não corre, não prospera, não recebe nada de Deus. Por quê? Esse vaso, ele foi tocado. Esse vaso tem mãos ou impressões de outros, ou de outras, ou de algo que estão até hoje aí grudado em você. Aí você caminha e não anda, você corre, mas não atinge. Aí você só tem história de frustração para contar, mesmo sendo um cristão na igreja que louva o nome do Senhor. Porque, irmãos, o cristão é feliz, o cristão é abençoado, o cristão é cheio de Deus, ainda que passe por dificuldades, mas ele está sempre alegre, sempre feliz, enfrentando um problema. Porque uma das formas que Deus fala com você é através de um problema. Deus fala com você através de um profeta, Deus pode falar com você através de uma visão, lendo a Bíblia, mas o problema também é uma forma de Deus falar. Sabe por quê, meu irmão? Porque se você não aprender que você é um vitorioso pela luta, sempre você vai ser um coitadinho aos olhos dos outros. Lá vai o coitadinho. Então, levanta a tua cabeça agora, meu. Não começa a contar história para Deus. Nesses dias agora que estamos aí, segundo os nossos especialistas, né? A gente acompanha isso na imprensa, os irmãos também estão sabendo, né? Haverá uma onda muito forte na economia do Brasil. Muitas pessoas talvez vão sentir isso depois, assim que passar a praga, a enfermidade, etc. Mas seja lá como for, meu irmão, nós vamos estar orando para que essa onda não seja tão forte como as pessoas estão dizendo. Vamos profetizar. Não é profetizar assim, como se nós não tivéssemos responsabilidades, não. Dizer: o Senhor vai trazer cura para essa nação. O Senhor vai abençoar essa nação. O que aconteceu, irmãos, é tão tremendo que até o ímpio está se curvando diante de Deus. Até o ímpio está procurando uma igreja. Tenho conversado com algumas pessoas sobre isso. Até o ímpio está buscando uma palavra de esperança. Quem sabe é você que está agora me vendo aí. Você que nunca pensou que iria ouvir uma palavra de um pastor evangélico, está ouvindo aí agora. A Bíblia fala, por exemplo, que Davi, isso no livro de Crônicas também e no livro de Samuel, ele quis fazer um recenseamento, e a Bíblia fala que o diabo incitou a Davi a fazer isso, ele fez o recenseamento. Para resumir a história, o que aconteceu no final? Aconteceu que um jebuseu que tinha uma roça, vamos assim dizer, de trigo, ali a Bíblia chama de eira. O que é eira? É lugar onde se malha o trigo, lugar onde você vai depois debulhar o trigo. Aí Davi, ele quer levantar um altar ao Senhor e fala assim: eu vim comprar sua eira. Aí o jebuseu fala assim: não, pode levar de graça, Davi. Não, eu vim comprar sua eira. O jebuseu fala: pode levar de graça. No final, Davi, ele dá o dinheiro, porque fala assim: eu não vou fazer nada para Deus que não me custe. Depois ele compra. Mas observe a posição do jebuseu. Ele não era judeu, é como se fosse uma pessoa ímpia, uma pessoa fora ali da atmosfera espiritual de Deus em Israel, mas ele tem temor de Deus. Fala: pode levar de graça, que eu estou vendo que a praga aí está feroz. Morreram 70 mil pessoas em função daquilo que Davi fez. Foi as 3 opções que Deus deu para ele. Ele escolheu ficar nas mãos de Deus, mas houve a praga. Lá para frente, talvez domingo que vem, ou no outro, ou aqui na igreja, já estando aqui, eu comento mais sobre esse assunto. Paulo fala que ele agora é nova criatura em Cristo, ou diz para os irmãos, onde ele constantemente pregava, que todos eles agora eram novas criaturas no Senhor, e todas as coisas se fizeram novas. As impressões de Deus sobre a sua vida agora são outras. Deus quer te curar, Deus quer dar revelação para a sua vida, Deus quer multiplicar a sua célula, Deus quer fazer de você um pregador de excelência, mas acontece que o vaso tem que ser quebrado, e quebrado as impressões digitais do passado, as impressões que atingiram a sua alma, quebradas. Enquanto não quebrar, a sua história vai ser muito difícil mesmo. Aí você fica paralisado, você não avança. Mesmo chegando na igreja cantando ali na cadeira, ou cantando na equipe de louvor, ou até ministrando uma célula, você está falando de algo, mas você está paralisado. Por quê?
porque o vaso novo ainda não chegou na sua vida. Que você tem que entender, ou vai entender a partir de hoje, eu espero, que o toque de Deus vai ser o segundo toque. Esse segundo toque vai ter somente a impressão dele. A impressão dele no seu falar, a impressão dele no seu dinheiro, a impressão dele nas suas finanças, de modo que quando começarmos todo mundo a voltar à nossa vida normal, especialmente você que é empresário, você vai levantar sua mão, você vai vir na igreja, glorificar o nome do Senhor e dizer: a minha empresa vai prosperar, Deus será comigo, porque o toque é outro. O toque não vai ser de fora, o toque não vai ser daquela pessoa que não crê, o toque vai ser do Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso. E para terminar a minha ministração, eu quero dizer para você que existe uma diferença entre história e propósito. Por que Deus mudou a nossa vida? E por que o Senhor Jesus, mesmo aqui na sua paciência, ele ouviu a história do paralítico? Porque, irmãos, toda a história que passou, passou. O que fica nela é o seguinte: passada a história, Deus te toca de maneira nova através de um propósito. Então existe a nossa história triste, mas agora tem um propósito feliz, um propósito abençoado. Você fala assim: mas será que eu estou sonhando? Será que isso é verdade mesmo? Isso pode acontecer na minha vida? Irmãos, é verdade sim. Até porque Jesus, ele sempre, quando se reportou às pessoas daquela época, ele conhecia o coração das pessoas. Ele sempre se reportou às pessoas que creem de maneira verdadeira, as pessoas que não são hipócritas. O que é o hipócrita? O hipócrita é uma pessoa que crê, só que ele não tem realidade em Deus, que no caso seria, a gente pode ver isso em Mateus 23, com relação aos fariseus. Jesus fala assim: fariseus hipócritas, que quando vocês oram, acontece isso e isso. Quando vocês oram para as pessoas verem vocês. Aí Jesus chama eles de hipócritas porque eles oravam. Os fariseus oravam, como eu e você oramos também. Só que eles oravam para as pessoas verem eles orar. Para as pessoas verem eles orar. Por quê? A intenção deles não era falar com Deus. A intenção deles era falar com as pessoas. E as pessoas depois saem dizendo: nossa, mas aquele fariseu ora bem, hein? Ele ora bonito, ele ora de maneira maravilhosa, olha que palavra que ele usa. Mas o fariseu não orou para agradar o coração de Deus, ele orou para agradar o coração dele mesmo. É por isso que quando você for orar, a Bíblia fala: vai para o teu quarto em secreto. Não é que você tem que ficar preso num quarto ali, escondido das pessoas, não. Você pode até orar numa igreja com as pessoas em secreto, desde que a sua oração seja para glorificar e exaltar o nome do Senhor, independentemente das circunstâncias. Se ora de coração, se ora para Deus te ouvir, se ora para Deus ver o seu exaltar. Se as pessoas estão vendo ou não, é outra coisa. Mas você pode observar hoje que as pessoas gostam de serem vistas como grandes pessoas de intercessão, grandes pessoas da oração, e chegam de peito estufado. Na verdade, Jesus chamou eles de hipócritas. Porque se tem, irmãos, um lugar onde o nome de Jesus não é mais respeitado, é entre os religiosos. Não é mais, as pessoas se exibem, as pessoas se mostram. Aí você vê o que? Aquele vaso, especialmente esse primeiro, que foi tocado pelo seu próprio orgulho, tocado pela sua própria altivez, tocado pelo seu próprio pensamento, que é melhor do que os outros. Aí na hora que ele ora, ele não ora diante de Deus sozinho, porque ele não conhece a Deus, mas ele ora diante das pessoas, para que as pessoas vejam ele como sendo uma pessoa, um grande orador, uma pessoa, um grande intercessor. Mas terminando ali, a vida dele é vazia, e inútil e religiosa. Então existe um propósito em Deus na sua história. Quero pegar para você aqui a história e o propósito, por exemplo, de Elias. Elias, quando ele surge na face da terra, a Bíblia fala que é Elias o tesbita. Ninguém sabe de onde é que ele veio. Ele aparece na história e você conhece muito bem o que aconteceu ali com os profetas de Baal. Mas Elias, quando ele chega com uma palavra de Deus naquele lugar, porque havia um propósito em Deus para envergonhar os profetas de Baal, e especialmente a pessoa de Jezabel.
Então, quando Deus te transforma, quando Deus te leva a ser uma nova criatura, a sua história acabou, mas entra agora o propósito. Deus quer usar você, falando de uma maneira mais clara, através do que? Da impressão dele, o vaso novo, o segundo vaso. Um propósito na sua vida, de você evangelizar, de você orar com as pessoas, abrir uma célula, manter uma célula, etc. E sempre olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, não olhando para a opinião dos outros, que os fariseus também faziam. O que vão pensar de mim? Ninguém está aqui para pensar nada de você. Seja uma pessoa que pense o que Deus pensa, fale aquilo que Deus quer que você fale, a palavra de Deus. Então, meu irmão, observe o que Deus fez depois. Aqueles profetas todos morreram, e você vê que Elias saiu daquele lugar abençoado e vitorioso, colocando até mesmo água no rego e depois caindo fogo sobre a água, algo que supera e superou completamente a natureza das coisas. Porque, irmãos, havia um propósito de Deus. Vamos pegar a vida aqui de Gideão. Gideão começa a contar a história dele. Ah, Senhor, tu sabe que eu sou pequeno. Ah, Senhor, tu sabe que eu não sou nada. Tu sabe que eu não sou ninguém. Deus não dá muita bola para a história dele, não. Você pode ver na Bíblia sobre isso. Ele fala: levanta-te, anima-te. E Deus coloca o propósito na vida dele, de ser um conquistador. Um propósito na vida dele. Deus não dá muita atenção, ainda que fosse verdade, porque a história dele é tão difícil para ser contada, que ele fica com medo de ser escolhido. O que ele faz? Vou fazer um teste com Deus. Você sabe a história do teste, né? Colocou lá o pano, colocou a toalha, etc. Secou, não secou, em redor choveu. Você conhece muito bem a história. Porque ele queria falar para Deus dos seus sentimentos humanos. Escuta aqui, Senhor, eu sou o paralítico também, olha a minha história. Deus falou assim: levanta-te, seja animado. E você vê depois todo um propósito desenvolve na vida de Gideão. Vamos pegar a história de Moisés. Moisés, ele foi jogado no rio Nilo. No rio Nilo tinha toda sorte de animais predadores, especialmente crocodilos, né? Você pode ver isso na história, fora os outros animais também que eram predadores, que haviam naquela ocasião, mesmo em derredor do rio Nilo. Não apenas os animais que ficavam ali dentro, né, do rio, mas em derredor. Ele é colocado ali, e depois você percebe que a filha de Faraó recebe aquela criança. Então você vê o que? Deus tinha um propósito na vida dele. E quando Moisés começa o seu ministério, o que acontece? Ele vê a sarça ardente, aquilo chama a atenção dele, e o que mais chama a atenção dele é a chama que arde, mas não deixa aquele arbusto pegar fogo, ele não fica esturricado. Sabe o que é isso, irmãos? É a chama que Deus coloca no meu coração e no seu, que sempre vai brilhar, sempre ela vai fumegar, sempre ela vai ser incandescente. Por quê, meu irmão? Porque Deus colocou ela dentro de nós por obra e graça do Santo Espírito de Deus, independentemente das circunstâncias que estão diante de nós. Não é que a gente assim, tapado, né? A gente fica voando, não, ou hipócrita, fazendo de conta que não está acontecendo. Está acontecendo sim, está acontecendo sim. Mas a chama no coração dele, que aquela chama na sarça, passou para o coração dele. Aí ele chegou diante de Faraó e do Egito, e também você sabe muito bem a história e o propósito. Então você pode ter uma história sua, tristeza, e o propósito de Deus, onde começa uma nova história. Como aquela canção tão linda, né, do cantor Fernandinho, né? Uma nova história Deus tem para mim, e tem mesmo. Se a sua empresa não está vendendo, ela vai vender, por causa de Deus, por causa do Espírito Santo, da chama que saiu lá daquele arbusto e passou para o coração dele. Você pode observar que todas as vezes em Israel, quando Deus fazia um grande mover, via um fogo sobre o altar, e aquele fogo tinha que ficar aceso o tempo todo. E tem pessoas que às vezes acham que o fogo vai apagar, que Deus não vai mais falar, e traz fogo lá de casa, lá do fogão dele. Lá do fogão dele. Então risca o fósforo e traz o fósforo para cá. Deus não vai trabalhar assim com seus conceitos humanos. Porque, meu irmão, quando você ora a Deus, e Deus te recompensa. Quando você ora para os homens te veem, serão os homens que vão te recompensar. Aí você vai ver que não tem recompensa de homens. Por isso que você, quando orar, você ore a Deus, que Ele vai te recompensar.
Mas ore sozinho, ore intensamente, ore de todo o coração diante de Deus, para que ninguém veja. Porque se os homens verem, eles vão ficar admirados com você, e eles vão querer te recompensar. Aí vai ser um desastre total, porque a recompensa que faz a nossa alegria não vem dos homens, ela vem do Senhor. Olha a história, por exemplo, do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era perseguidor de igrejas. Aí ele encontra o Senhor, conforme diz Atos capítulo 9. A partir dali ele tem uma nova história. Quem tocava nele, além dos judeus que perseguiam Jesus, eram os demônios. Paulo, ele consentiu na morte de Estevão. Ele gostava de ver um cristão morrer, especialmente assim, que fosse um ataque, derramando sangue inocente, coisa que Deus abomina e detesta, como já expliquei para você. Então você vê ali o que? O homem que, após passar por um encontro tremendo com Jesus, ele vê Jesus na sua frente, naquela visão maravilhosa, ele é tocado por Deus. A partir daí ele começa a ser um missionário tremendo, fez 3 viagens missionárias, e dentro do cristianismo, a figura mais intensa, tirando a pessoa de Jesus, é claro que é a cabeça da igreja, né? Vem o apóstolo Paulo. Você vê um homem humilde, um homem que enfrentou dificuldades. Deus falou com ele também através das dificuldades. Ele não se abalou na tempestade quando aconteceu ali do navio que naufragou, como você vê no final do livro de Atos. Confiou em Deus o tempo todo. Então a história que dá certo é a história do homem que confia em Deus e sabe que Deus vai se manifestar na vida dele, porque Ele vai nos tocar. E para terminar, irmãos, história nossa fala das nossas escolhas. Agora o propósito fala das escolhas de Deus em nós. Quando eu estava no mundo, eu escolhia a namorada, depois eu namorava com outra também, e depois eu casava com fulano, e depois eu descasava. Era fruto das minhas escolhas. Então eu ia na boate, não ia, eu bebia, não bebia, eu fazia tudo em função das minhas escolhas. Aí a história está aí. Agora, quando é o propósito de Deus, é Deus fazendo as escolhas para você. Então deixa Deus ser Deus na sua vida, fazer as escolhas para você, estar na sua frente. Seja uma pessoa dependente de Deus, porque ser dependente de Deus, que toda decisão sua no Senhor vai envolver também outras pessoas. Então você não pode estar escolhendo assim sem orar. Eu vou comprar ali uma casa, consulta a sua esposa. Vou comprar ali um carro, consulta alguém, seu irmão, seu pai, porque a sua escolha, se você é um homem de Deus, em Deus, também sempre vai envolver outras pessoas. E Deus, amado, quer mudar a nossa história e estabelecer o seu propósito. Então hoje, dia de Santa Ceia, deixa Deus acabar com a sua história. Ele já te ouviu demais sobre isso aí. Ele agora quer ver você atuando debaixo da história dele, do propósito dele. Não, a minha história acabou. Deus tem um propósito para a minha vida lindo, maravilhoso, eu creio nisso. O propósito está aqui na igreja com os irmãos, ajudando, pregando, ministrando, ensinando, ainda que nas minhas fraquezas e imperfeições. Mas esse é o propósito de Deus ter para mim. Não tenho mais nenhuma história para contar para Deus do meu passado, até porque o sangue de Jesus já lavou. E a gente observa o seguinte, quando esse homem, né, ele fala assim para Jesus: Jesus, eu não tenho homem algum, não tenho ninguém que me ajude. Depois ele fala: e quando eu vou, desce outro antes de mim. Então ele não tinha ajuda, era uma pessoa derrotada. Assim é a nossa história. Não temos ajuda de ninguém e ficamos derrotados. Mas eu quero te apresentar hoje o homem de Nazaré. Te apresentar hoje Jesus Cristo, o poderoso Deus. E aquele homem falou: não tenho homem nenhum. Jesus falou: eu sou o homem, eu estou aqui para te curar. Eu não tenho ninguém que desce ali para me levar primeiro. Deus fala: nem precisa, eu estou aqui para te. Você não precisa nem de descer na frente de ninguém, não vou nem te dar velocidade. Quando o anjo chegar, eu vou te curar agora. Então ele passou de derrotado para vitorioso. Então eu quero te apresentar hoje o Senhor Jesus. Não esta religião, o Senhor Jesus vivo. E Hebreus fala que Ele está vivo. Ele é hoje, Ele é Deus hoje. Ele foi Deus ontem e será também eternamente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. É Ele que eu quero te apresentar. A Bíblia fala em Tito 2, verso 13, que a igreja está aguardando o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então Ele é Deus.
Atos 20, 28 fala que a igreja foi comprada pelo sangue de Deus. Então ele é o próprio Deus. Ele é o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, que está lá em Isaías, dizendo: não há outro Deus além de mim, não há outro Deus que eu possa conhecer, não existe. Mesmo que coloque aí qualquer um, não tem, só existe um Deus, ele se revelando às pessoas. Mas Jesus fala assim também em João para os discípulos, né? Quem vê o Pai, vê também a mim. Quem vê o Pai, vê também a mim. E ele quer hoje colocar a sua história no mar do esquecimento. E também quer colocar você agora um propósito novo, um propósito de vitória, um propósito de felicidade e de alegria, ainda que você passe por lutas. Que um dia eu quero, aqui na igreja com mais tempo, ministrar para os irmãos que existe uma importância muito grande nas lutas. Deus faz de você um grande guerreiro quando você entende que a luta, que a dificuldade é uma forma também de Deus falar. Vou deixar para uma outra ocasião. Mas agora eu quero orar por você, meu irmão. E você vai lançar agora a sua história lá no passado. Dizer: Senhor, faz de mim um vaso novo e estabelece em mim agora o seu propósito. Assim que eu terminar de orar, você já pode ir preparando as coisas, os ingredientes, que nós estaremos ministrando a Santa Ceia ao Senhor. Amém? Vamos orar? Pai Celestial, nesta hora eu coloco toda a igreja diante do Senhor. Pai, eu quero abençoar agora os irmãos, abençoar cada família, Pai, especialmente aquele agora que está passando por muitas dificuldades, que não consegue entender o que está acontecendo, ó Deus. E aquele também, às vezes, ó Pai, que ao orar fica com tanta história, fica, ó Deus, com tanto argumento do passado. Deus amado, tem misericórdia. Tua palavra diz que o Senhor levou sobre si as nossas dores, levou sobre si os nossos pecados, levou sobre si as nossas iniquidades. Ó Deus, faz agora estabelecer em nós o teu propósito e certamente uma nova história o Senhor tem para mim e para nós. Eu abençoo toda a congregação em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé então todos nós agora. Eu estou aqui na igreja com alguns irmãos. Deixa eu contar aqui, nós temos 3, 5, 8, comigo 10 pessoas aqui. Aleluia, glória a Deus. Se não tem como a gente movimentar a câmera, mas eles estão aqui. E nós agora vamos consagrar ao Senhor o pão e também consagrar ao Senhor aqui o suco de uva, né? E estaremos tomando essa ceia com toda a igreja. Amém? Se você puder, pegue na mão de alguém, esteja em comunhão com alguém, para que nós possamos agora ministrar essa unção de unidade, de poder sobre nós. Pai, abençoamos agora os elementos, consagramos tudo ao Senhor agora, Pai, em nome de Jesus. Tira, Pai, do seu uso comum, do seu uso, ó Deus, cotidiano. Ó Deus, nós consagramos para esse momento agora, Pai, de Santa Ceia, que na hora, Pai, cada um tomar do pão e do cálice, ó Deus, ele receba vida e vida com abundância, receba o poder do céu, receba, Pai, o favor do Senhor que nós não merecemos. Cura, Pai, toda enfermidade, cura, Pai, agora todo problema, exaltando o teu santo nome, ó Deus, que sabemos que a nossa história o Senhor já levou. Cristo agora nos fez novas criaturas nele mesmo, ó Pai, e temos a mente de Cristo, e a nossa mente mundana e pecaminosa já foi embora e já foi para o rio do esquecimento, ó Deus. Perdoa os nossos pecados e agora, Pai, fala no sentido da tua presença na Santa Ceia. É assim que nós oramos e cremos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então pegue do pão. Amém, meus irmãos? Vou estar comendo aqui o meu pedaço. Digo para os irmãos que distribuem também. Vamos também tomar do cálice, amém? Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Abençoa agora a sua família, abençoa a sua casa. Glorifica a Deus, exalta o nome do Senhor. Esse é um momento muito santo, um momento especial, um momento que Deus nos supre, nos alimenta espiritualmente. É um banquete. É um banquete. Tomara que assim que as autoridades permitirem, no primeiro culto a gente volte para cá e façamos uma festa com os irmãos. Quem sabe a gente faz uma Santa Ceia fora de época, não sei.
também não sabemos quando vai voltar, né? A impressão que eu tenho é depois do dia 19 de abril. Mas não importa, irmãos, importa que Deus está no controle de todas as coisas, conforme a gente já tem frisado bastante. Então agora exalte o nome do Senhor, glorifique o nome do Senhor. Você está com a sua família agora, o seu povo, né? Aproveite e ora pela sua casa. Vou estar orando também aqui pela sua casa, amém? Vamos orar? Pai, agora abençoa cada lar. Tira todo o mal, Senhor. Tira toda sorte de maldição. Pai, nós sabemos que o inimigo, ele é astuto. Nós sabemos, ó Deus, que o inimigo, ele é desleal. Ele ataca, Pai, ele procura uma brecha. Mas nesse momento agora, Pai, nós clamamos o Teu sangue sobre cada casa. Assim como aquele sangue passou, ó Deus, na casa dos hebreus, passa agora, Pai, nas nossas casas. O sangue do Cordeiro, o sangue do próprio Deus. E vá agora, Pai, tirando todo o pecado. Ó Deus, se há alguém agora aí com problemas na mente, cura agora, meu Pai. Se há alguém agora com problemas de depressão, cura agora, meu Pai. Se alguém está nos vendo agora, Pai, talvez entrou no nosso canal, ó Deus, assim de maneira distraída, sem nenhum tipo de objetivo, mas que ele seja agora abençoado, que ele seja curado, que ele seja liberto. Sabemos, ó Deus, que o conhecimento da Tua palavra nos liberta, o ensino nos liberta. Deus, agora abençoa cada família. Para aqueles agora que estão com problemas, ó Deus, nos lares, com enfermidade, ó Deus, vem agora curar toda enfermidade, enfermidade nos braços, enfermidade nos rins, ó Deus, enfermidade no coração, enfermidade, Senhor, nos ouvidos, enfermidade, Senhor, nos olhos. Vem curar agora, meu Pai, cada vida, vem curar, ó Deus, cada pessoa agora. Derrama agora, Pai, o poder do Teu sangue, derrama a Tua glória, Senhor, nesta casa. Derrama, ó Deus, a Tua graça nessa casa, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Meu Deus, abençoa o restante deste domingo, ó Deus. Obrigado pela Sua presença, obrigado, Senhor, pela Sua palavra, que sempre, ó Deus, tem sido ministrada neste lugar com autoridade, ó Deus, com amor, com dedicação, sabendo que ela jamais voltará vazia e vai cumprir o propósito pela qual ela está sendo designada. Seja curado agora, meu irmão. Levanta a tua cabeça agora, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Se você amanhã tiver que trabalhar, vai trabalhar em fé. Muitas pessoas estão trabalhando, especialmente o pessoal da saúde. Eu quero inclusive abençoar quem trabalha na área da saúde. Se você é médico, se você é enfermeiro, se você é fisioterapeuta, qualquer área que você trabalha agora, que Deus te abençoe, que Deus te livre do mal lá no hospital. Quando você amanhã for trabalhar, que nenhuma praga atinja a tua casa, atinja a tua vida, que você possa trabalhar em paz e voltar em paz. Esses médicos, esses enfermeiros, enfermeiras, esse pessoal da saúde tão precioso que tem cuidado da nossa nação. Que o Senhor te abençoe, que Ele te dê muita bênção, muita vitória, muita graça, em nome de Jesus, amém. Irmãos, graça e paz, Deus abençoe abundantemente. Um abraço, estou com muita saudade de todos vocês e espero vê-los em breve. Graça e paz, tenham todos uma boa noite, amém.